Ninguém imaginava que uma simples faxineira mudaria o rumo daquela mansão milionária. Naquela manhã, Gabriela tomou a decisão mais arriscada da sua vida. Levou sua filha, uma bebê de apenas 11 meses, para o trabalho. Ela sabia que poderia ser demitida se fosse descoberta, mas não tinha escolha. O que ninguém esperava era que, dentro daquela casa de mármore e silêncio, o gesto de um poderoso milionário faria até os corações mais frios se emocionarem. Quando Valentino, o bilionário dono da mansão, entrou na sala e flagrou a cena, sua faxineira, Gabriela, tentando entreter a pequena Lia com um brinquedo simples no meio da imensa sala de estar, o mundo dele congelou. Naquele instante, algo indizível mudou em seu olhar, uma fissura inesperada em sua habitual frieza. Mas o que ele fez depois, ninguém poderia imaginar. Gabriela vivia em um mundo movido pela força do amor e pela urgência da necessidade. Mãe solo, cada centavo que ganhava limpando o luxo alheio era destinado a garantir o sorriso e o conforto de Lia, seu bem mais precioso. Moravam em um apartamento simples, onde o som da risada de sua bebê preenchia cada canto, um contraste gritante com o silêncio que ela encontrava em seu emprego. A decisão de levar Lia para a mansão naquela manhã não foi um capricho, mas um ato de desespero. A vizinha que cuidava da menina adoeceu subitamente e perder aquele dia de trabalho significaria não ter como pagar o aluguel. O medo da demissão era um nó em sua garganta, mas o medo de falhar com sua filha era ainda maior. Do outro lado da cidade, no topo de uma colina que observava o mundo com indiferença, ficava o universo de Valentino. Sua mansão era uma fortaleza de mármore e vidro, tão grandiosa quanto fria. Cada objeto de arte, cada móvel de design, era posicionado com uma precisão matemática, mas o lugar não tinha alma. Valentino era um gênio dos negócios, um bilionário cuja fortuna era tão vasta quanto sua solidão. Anos atrás, um acidente de carro tirou dele sua esposa e seu filho de 2 anos. Desde então, ele se trancou em si mesmo, transformando sua casa em um mausoléu de memórias e silêncio. Ele exigia perfeição e invisibilidade de seus funcionários. Até aquele dia, para ele, Gabriela era apenas uma sombra eficiente que mantinha a poeira longe de suas feridas. A rotina de Gabriela na mansão era um balé silencioso e metódico. Ela conhecia cada cômodo, o rangido de cada tábua do assoalho e a forma como a luz da manhã atravessava as janelas panorâmicas. Seu trabalho era apagar vestígios, polir superfícies até que refletissem o vazio, ser uma presença invisível. Mas naquele dia, a normalidade foi rompida. Cada passo era pesado pela ansiedade. Com Lia dormindo serenamente, em um cesto de roupas escondido em um armário de utilidades, Gabriela trabalhava com o dobro da velocidade e com os ouvidos em alerta máximo. O silêncio, antes um companheiro de trabalho, agora era um inimigo que ampliava o som de sua própria respiração e do batimento acelerado de seu coração. Perto do meio-dia, Lia acordou. Gabriela se esgueirou até seu esconderijo, amamentou a pequena em silêncio e trocou um sorriso cúmplice com a filha, que a olhava com total confiança. Por um momento, naquele cubículo apertado, o amor delas era a única coisa que existia no mundo. Encorajada pela tranquilidade da bebê, Gabriela a levou para a sala de estar principal, enquanto terminava o serviço, deixando-a sentadinha sobre um cobertor no imenso tapete. Era o último cômodo. Ela estava quase conseguindo. Por um instante, ao ver Lia tentando pegar um raio de sol no chão, Gabriela se permitiu um suspiro de alívio. Foi um lapso perigoso, um instante em que ela deixou de ser a faxineira e foi apenas mãe. Uma sombra se projetou sobre o tapete, escurecendo o raio de sol com que Lia brincava. O ar fugiu dos pulmões de Gabriela. Seu corpo enrijeceu instantaneamente e ela se virou lentamente, o coração martelando contra as costelas. Parado na entrada da sala, estava Valentino. Não havia raiva em seu rosto nem surpresa. Havia apenas uma imobilidade gélida, uma ausência de expressão que era infinitamente mais aterrorizante do que qualquer grito. Era o fim. A demissão era certa. O pânico subiu pela garganta de Gabriela, mas nenhum som saiu. Ela apenas agarrou sua filha, puxando-a instintivamente para seu peito como um escudo. Valentino deu um passo, e depois outro. O som de seus sapatos caros no mármore e depois no tapete era a única coisa que quebrava o silêncio mortal. Ele não olhava para Gabriela.
Seu olhar, intenso e indecifrável, estava cravado na pequena figura de Lia, que, alheia à atenção, olhava de volta para o homem alto com uma curiosidade inocente. Ele parou a um passo de distância, sua sombra engolindo as duas. O silêncio na sala era tão denso que parecia ter peso, e Gabriela prendeu a respiração, aguardando a sentença que estava prestes a destruir sua vida. Gabriela fechou os olhos, esperando o veredito frio que a colocaria na rua. O choro de Lia, que certamente viria, seria a trilha sonora de seu fracasso. Mas em vez da ordem de demissão, o que veio foi o som suave de tecido caro se dobrando, um ruído quase imperceptível. Ela abriu os olhos. Valentino estava de joelhos. O bilionário, o homem que comandava impérios de sua torre de marfim, estava ajoelhado no tapete no mesmo nível que ela e sua filha. A humilhação que Gabriela sentia por sua situação desesperada se transformou em um choque paralisante. Pela primeira vez, a máscara de frieza de Valentino rachou, e por baixo dela havia uma dor tão profunda e antiga que o ar da sala pareceu ficar mais pesado. Seus olhos não viam a filha da faxineira. Eles viam um fantasma. Lentamente, como se temesse que o momento fosse se quebrar, ele estendeu a mão, não para ela, mas para Lia. A bebê, com a inocência que desconhece o medo, esticou o bracinho e agarrou o dedo indicador dele com sua mão minúscula. O toque foi como um raio. Um soluço seco e contido escapou dos lábios de Valentino. Sua voz, quando finalmente saiu, era um sussurro rouco, quebrado pelo desuso da emoção. Ele tinha os seus olhos. Naquele instante, Gabriela entendeu tudo. A mansão vazia, o silêncio, a frieza. Diante dela não estava o patrão poderoso, mas um pai em luto perpétuo. O medo dela se dissipou, substituído por uma onda avassaladora de empatia que derrubou a muralha que existia entre seus dois mundos. O momento de conexão se quebrou tão subitamente quanto surgiu. Valentino soltou o dedo de Lia e se levantou de forma brusca, cambaleando para trás como se a realidade o tivesse atingido com a força de um soco. Ele virou as costas para Gabriela, encarando a imensa janela de vidro que exibia a cidade lá embaixo. Seus ombros largos, que sempre pareceram carregar o peso de seu império, agora estavam curvados pelo peso de uma memória. A armadura havia se partido e o homem por trás dela estava exposto e sangrando. Para Gabriela, o mundo havia parado de girar. O que ela deveria fazer? Pedir desculpas por ter uma filha? Oferecer conforto a um homem cuja dor era tão vasta que parecia engolir a própria sala? Ela era uma intrusa, a causa involuntária daquele colapso. A empatia que sentira deu lugar a um sentimento de impotência absoluta. Tudo parecia perdido, não porque ela seria demitida, mas porque a situação havia se tornado um labirinto emocional sem saída. O silêncio que retornou era pesado, sufocante, carregado de tudo o que não podia ser dito. Finalmente a voz de Valentino cortou o ar, baixa e oca, ainda de costas para ela. Vá, apenas, vá. Aquelas palavras, despidas de raiva, mas cheias de uma derrota infinita, foram mais cortantes do que qualquer insulto. Para Gabriela, soou como a sentença final. Ela havia perdido tudo. Com o coração transformado em pedra, ela pegou o cesto de Lia, ajeitou a filha em seus braços e caminhou em direção à porta, sentindo-se menor e mais invisível do que nunca. Com a mão trêmula, Gabriela alcançou a maçaneta de metal frio da porta. Cada centímetro que a separava da saída parecia pesar uma tonelada. Aquele era o fim de seu último refúgio. Estava prestes a girar o trinco quando a voz dele a paralisou. Gabriela! Foi a primeira vez que ele pronunciou seu nome. Não era uma ordem, nem uma demissão. Era um chamado, tenso e carregado de uma emoção crua. Ela se virou. Valentino ainda olhava pela janela, mas agora o via pelo reflexo no vidro. O homem que via não era o magnata de aço, mas alguém visivelmente abalado, lutando por controle. Eu não disse para ir embora do emprego, ele falou, a voz mais firme agora. Eu disse para sair da sala. Eu precisei de 1 minuto. Aquelas palavras pairaram no ar, redefinindo tudo. O desespero no peito de Gabriela deu lugar a uma confusão estonteante. Ele se virou para encará-la e em seus olhos havia uma vulnerabilidade que o tornava um completo estranho. Não vá, ele disse,
e o pedido era quase uma súplica. Continue com o seu trabalho, mas com uma condição. Ele hesitou buscando as palavras. Traga-a com você, todos os dias. Ele olhou para a pequena Lia, que cochilava no colo da mãe. Esta casa, ela não tem vida. Eu pagarei o dobro, o triplo, o que for preciso. Apenas não deixe esta casa voltar ao silêncio de antes. O fundo do poço que Gabriela sentia sob seus pés se desfez, substituído por um chão sólido, embora completamente desconhecido. Não era apenas esperança, era uma reviravolta tão sísmica que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Os dias que se seguiram foram uma melodia estranha e nova. O silêncio sepulcral da mansão foi primeiro quebrado pelos balbucios de Lia, depois por suas gargalhadas que ecoavam pelos corredores de mármore. Brinquedos coloridos começaram a pontuar a decoração minimalista, como flores silvestres nascendo em rocha. Gabriela, agora, não se movia mais com o medo de uma intrusa, mas com a confiança de quem pertencia àquele lugar. Valentino, por sua vez, se transformou. O homem que antes se trancava no escritório agora deixava a porta entreaberta. O trabalho que era sua fuga tornou-se secundário. Ele observava de longe Lia engatinhar em seus tapetes persas, e um dia, quando a pequena se ergueu cambaleante e deu seus primeiros e incertos passos em sua direção, foi ele quem a amparou, com os braços abertos e um sorriso que Gabriela jamais pensou que veria. O clímax veio em uma tarde ensolarada, meses depois. Valentino estava no chão da sala de estar com Lia, que agora já andava com mais firmeza. A menina, explorando, abriu a gaveta de um móvel antigo e tirou de lá uma pequena caixa de madeira. Dentro havia um único objeto, um pequeno carrinho de metal gasto pelo uso. Lia o entregou a Valentino. Ele pegou o brinquedo e as lágrimas que vieram não eram de dor, mas de uma doce e serena saudade. Ele olhou para Lia, cujo sorriso era pura luz, e depois para a Gabriela, que observava da porta, com o coração na mão. O nome dele era Theo, disse Valentino, a voz clara e firme sem o quebrar da dor. Ele adorava este carrinho. Ele teria adorado você. Naquele momento, a ferida que definira Valentino por tanto tempo finalmente começou a cicatrizar. Ele não estava mais assombrado por um fantasma. Estava celebrando uma memória. A mansão não era mais um túmulo, e eles não eram mais patrão e empregada. Eram 3 almas que, juntas, haviam transformado uma casa vazia em um lar. O problema não foi apenas resolvido. Ele foi curado. 2 anos se passaram. A mansão na colina já não era mais reconhecível, não por sua estrutura, mas por sua alma. Onde antes reinava o silêncio, agora a casa transbordava com o som da corrida de pezinhos de Lia pelo corredor e as gargalhadas que ela compartilhava com Valentino. O jardim impecável agora abrigava um balanço e uma pequena caixa de areia. Desenhos infantis, orgulhosamente fixados com ímãs, coloriam a porta da geladeira de aço industrial. Gabriela não era mais a faxineira. Embora ainda cuidasse da casa com carinho, sua posição havia se transformado na de matriarca daquele lar improvável. Ela encontrou segurança, respeito e um amor profundo e sereno que crescia a cada dia no olhar que trocava com Valentino. Ela não era mais uma sobrevivente lutando pelo aluguel. Era a arquiteta de uma família. Valentino, o homem que o mundo dos negócios ainda via como um titã implacável, era dentro de casa apenas Tino. Era ele quem contava as histórias antes de Lia dormir e quem a ensinava a chutar uma bola no gramado. Ele não ressuscitou seu filho, mas aprendeu a honrar sua memória vivendo novamente, amando novamente. A dor da perda deu lugar à gratidão pela segunda chance que a vida, na forma de uma faxineira corajosa e sua pequena filha, havia lhe dado. A vida deles não era mais sobre o passado e suas tristezas, mas sobre o presente e a promessa de todos os futuros que construiriam juntos. A história de Gabriela, Valentino e Lia nos ensina que as maiores reviravoltas da vida não acontecem por meio da fortuna ou do poder, mas nos momentos mais inesperados de vulnerabilidade. Ela nos mostra que a coragem de uma mãe e a inocência de uma criança podem ser a chave para curar um coração que se julgava perdido para sempre. Às vezes a luz não entra pelas portas que abrimos, mas pelas pequenas frestas que o amor, em seus gestos mais simples, insiste em criar na escuridão. Se você não está seguindo histórias e relatos narrados, provavelmente nunca vai nos ver,
Mas se está, então parabéns. Você ouvindo e crescendo com nossas histórias incríveis todos os dias.